3h07. A gente fala agora a respeito de um assunto importante, claro, relacionado ao coronavírus, mas, sobretudo, a respeito das mutações do coronavírus. Algumas dessas mutações já foram identificadas por estudos na Europa e alguns cientistas, inclusive, dizem que, por causa dessas mutações, essa segunda onda na Europa também pode chegar muito forte, como já vem chegando. Para explicar um pouco mais para a gente, para que a gente possa entender a respeito dessas mutações do coronavírus, a gente conversa agora no Band News FM em alta frequência com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, infectologista, professor da Unesp. Ele é membro do Comitê de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo. Dr. Carlos Magno, muito boa tarde, obrigado por nos atender. E já emendo a primeira pergunta. Essas mutações eram esperadas e a gente realmente tem de se preocupar com elas? Boa tarde, doutor. Boa tarde aos ouvintes. Olha, os vírus se modificam, né? Os vírus, eles têm essa facilidade imensa de se mudar geneticamente. Isso é esperado, principalmente quando se tratam de coronavírus. No entanto, há uma grande dúvida sobre qual é o significado real dessas mutações. Elas estão facilitando o vírus a se transmitir e por isso seriam responsáveis pela segunda onda na Europa? Elas têm algum impacto sobre a vacinação ou mesmo sobre tratamentos? Essas são perguntas que ainda carecem de respostas. Eu ia perguntar isso para o senhor, né, que impacto ela tem, inclusive no organismo das pessoas, né? A gente não sabe, então, ainda se isso, por exemplo, compromete a imunidade ou não compromete. A gente não tem essa confirmação ainda. Sim, nós temos alguns estudos já realizados antes, até setembro, que mostraram que algumas mutações, elas mudam um pedacinho do vírus chamado espícula, e essa espícula modificada facilita a entrada do vírus nas células. Então isso faria com que alguns vírus com algumas mutações se transmitissem mais eficazmente. No entanto, essas mutações, elas não têm demonstrado modificar de forma muito importante o arcabouço antigênico, quer dizer, aquela parte que gera resposta imune nas pessoas, de modo que, em princípio, se acredita que não tem impacto, por exemplo, sobre vacinas. Mas nós temos ainda muito a estudar sobre essas mutações até ter uma ideia definitiva desse significado. Doutor, Gabi, com base em outras mutações de outros vírus, dá para dizer que o fato de algumas pessoas sentirem algum tipo de dor diferente ou de sintoma diferente tem a ver com mutação de vírus ou não tem nada a ver? Olha, não é impossível que a gente tenha situações em que a mutação determine sintomas diferentes, mas a gente tem visto muita variação de sintomas num acometimento, por exemplo, de uma pequena comunidade. Uma pequena comunidade acometida pela Covid, ali com certeza não houve mutações importantes, e naquela pequena comunidade há pessoas que têm quadro leve, pessoas que têm quadros graves, às vezes até vindo a falecer, pessoas que têm desaparecimento do olfato, umas sim, outras não. Então, a maior parte das variações na resposta dizem mais a respeito aos indivíduos do que ao vírus. É mais a nossa variação genética na resposta ao vírus do que o vírus propriamente dito. E a gente sabe o que provoca a mutação no vírus? Tem algo conjuntural de não sei, climático, geográfico? Porque nesse caso da Europa, por exemplo, eles disseram que a mutação viria da Espanha. Por que especificamente lá tem uma característica que favoreça a mutação? Essas mutações se devem a quê? As mutações, elas ocorrem porque o vírus, ele tem um material genético, ele entra na célula e ele começa a reproduzir seu material genético. Ao contrário do ser humano, o vírus ele não tem muitos mecanismos de correção desse material. Nós, quando reproduzimos nossas células, nós podemos ter erros na reprodução da célula, mas há uns mecanismos que evitam esses erros. O vírus não tem. Então, cada vez que ele se reproduz, pode haver erros na reconstituição do material genético do vírus. Esses erros é que são as mutações. Elas não têm nenhum fator condicionante específico, mas o que chamou a atenção sobre essa mutação chamada 20A
da União Europeia é que ela começa a surgir na Espanha e rapidamente ela começa a substituir os outros vírus não mutados. Então, em muitos países, ela passa a ser a cepa predominante, o tipo predominante de vírus, parecendo que ele compete e elimina o vírus anterior. O que isso significa na prática, em termos de gravidade, em termos de resposta a remédio, em termos de resposta à vacina, é desconhecido. Provavelmente não muita coisa. Talvez seja só uma questão epidemiológica, como os próprios autores da Universidade de Basel, que publicaram esse artigo sobre essa mutação, admitem, né? Não há um conhecimento do seu real significado. Doutor, o senhor já deixou muito claro, com base, obviamente, em estudos de pessoas sérias e de universidades sérias, que ainda é muito cedo para a gente imaginar o que significam essas mutações. Mas a gente está numa fase em que todos nós aguardamos pela definição das vacinas, pelas fases finais das vacinas. O quanto isso pode ser preocupante ou quanto isso não influencia nessa fase pela qual todos nós aguardamos? E já emendo, doutor, a gente pode começar a trabalhar com a possibilidade de uma vacina por ano, como a gente tem com a vacina da gripe, por exemplo, justamente por ser um vírus que sofre muita mutação? Eu ia começar exatamente chamando aqui a questão da influenza, da gripe, né? Na gripe nós temos uma quantidade grande de diferentes vírus, diferentes linhagens todos os anos, e essas linhagens se modificam e mudam a sua frequência com uma velocidade enorme, além do fato de que a nossa imunidade contra o vírus da gripe não é permanente. Aparentemente, a imunidade que o organismo faz contra o coronavírus, o SARS-CoV-2 responsável pela Covid, também não é permanente. Por isso a gente tem visto uma série de relatos de reinfecções. São poucos, são raras, mas tem acontecido. Então, o horizonte de nós termos uma vacina que precise ser repetida periodicamente é um horizonte possível. Não só por conta de mutações do vírus, mas também porque talvez o vírus não determine uma imunidade permanente, contínua, como a gente vê com outras doenças, com sarampo, por exemplo. Uma outra questão é que se a mutação vai prejudicar as vacinas. Aí é o seguinte, uma mutação, geralmente, ela determina uma mudança numa pequena parte da estrutura do vírus. Quando você tem uma vacina como, por exemplo, a da Coronavac, que usa toda a estrutura do vírus, um vírus inativado, um vírus morto, mesmo que você mude aquela parte, ainda há muitas outras partes da estrutura do vírus que determinam resposta imune. Então é pouco provável que uma vacina como essa seja afetada pela mutação. A vacina dita de Oxford também, ela pôs vários antígenos, várias proteínas do vírus em um outro tipo de vírus, chamado adenovírus, que carrega essas proteínas para dentro do organismo humano. São vários antígenos e a mutação geralmente modifica um antígeno por vez. Então é pouco provável que essa mutação tenha impacto nas vacinas que estão para ser liberadas aqui no Brasil. Parece uma ótima notícia. Ficamos aliviados e eu tenho certeza de que os nossos ouvintes também, doutor. Queria agradecer a participação do Dr. Carlos Magno Fortaleza, infectologista, professor da Unesp, membro do Comitê de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela gentileza de nos atender e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos e uma boa tarde.